Beleza, novidades. Vamos lá, vamos ver novidade. Artigo 80 da Lei de Benefício. Tudo que vale para pensão por morte vale para os auxílios reclusão. Beleza? Tudo que vale para pensão por morte vale para os auxílios reclusão. Súmula 340 STJ. A lei aplicável à concessão da pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. Isso interessa para vocês? Por que interessa para vocês? Por quê? Por exemplo, o Zé morreu no ano de 2014. Tudo bem? E não pediram pensão por morte. A pessoa está pedindo hoje. E aí o que o INSS vai pedir para quem estiver pedindo pensão por morte? Por exemplo, a mulher do Zé que está pedindo pensão por morte. Vai pedir o que para ela? 2 anos de convivência e 18 contribuições. Só que, na verdade, o Zé tinha com ela 1 ano e 11 meses de convivência. E o Zé tinha apenas 12 contribuições. O INSS vai negar? Vai. Súmula 340, STJ. Ó. Boa, né? Resolve. O STJ é bem louco, né? Tem hora que ele fala que é a lei da época, tem hora que ele fala que é agora, né? Súmula 416, STJ. É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito. Então, o Rodrigo já poderia estar aposentado, não estava aposentado, morreu, o Alex pode pedir a pensão por morte. Tudo bem? Tranquilo? A mesma coisa está lá no artigo 377, inciso 1 da IN 77. Também terá direito à pensão por morte dentro do período de graça. Lembra o período de graça? Artigo 15 da Lei de Benefício. A aposentadoria por invalidez, a qual deve ser verificada por meio de parecer médico pericial do INSS com base em atestados ou relatórios médicos, exames complementares, prontuários e outros documentos. O que é isso aqui? Quem lembra? O que você vai ter que fazer aqui? Ó, ele morreu, o INSS negou porque ele não tinha qualidade de segurado. Só que, lá atrás, já era para ele ter direito ao quê? A uma aposentadoria por invalidez ou um auxílio doença. E aí você vai provar isso como? Através de documentação. Antes a gente fazia isso só aonde? No judiciário. Agora eu vou fazer aonde? ADM. O que vocês vão fazer? Linha do tempo. Lembram? Documento, fato. Documento, fato, documento, fato. Sempre façam isso para não ter aquele problema de juntar documento que não é para ser juntado. A gente viu isso muito lá, falando com os colegas do Piauí e de Maceió. Muitos deles eram... Isso é um problema do direito previdenciário. Muitos são ajuntadores de papel. Vocês têm que entender o seguinte, dentro de todo o universo previdenciário, existe menos de 5.000 especialistas de verdade. Então, o resto é tudo na orelha. Faz, ganha um, perde outro... E vai levando a vida. Se o cara é especialista, todos que ele fizer, ele vai ganhar. Por que ele vai ganhar? Porque ele só vai fazer o que ele sabe que vai dar certo. O que não vai, ele já não pega. Não vai pegar. Vou pegar lixo, vou perder. Então, lembram da linha do tempo? Que a gente explicou pra caramba? Linha do tempo agora, fundamentação legal, 377, inciso 1 e 2 da IN 77. E agora a gente vai fazer aonde? ADM. Então, a Mirelle pode fazer. Tá? Antes ela não podia fazer, agora ela pode fazer, porque vai ser ADM. Renda mensal da pensão por morte, 100% do valor da aposentadoria que o segurado percebia, ou se não, né, vai fazer o cálculo como se estivesse gerando uma aposentadoria por invalidez. Tá? Nunca pode ser menor do que o salário mínimo, artigo 201, parágrafo 2º da Constituição Federal, artigo 201, parágrafo 2º da Constituição Federal, não pode ser menor do que o salário mínimo e nunca vai poder ser superior ao teto previdenciário. Qual é o teto? 5.645,80. Vamos lá. SB, R$ 5.000.
Tudo bem até aí? RMI SB vezes 100% vezes 100% vezes 0,70. Então, como é que vai ser? R$5.000 vezes 100%, R$5.000 vezes 70%. Vai dar quanto? Qual é o valor da aposentadoria desse cara? Qual é? 3.500. Está recebendo? Ele está recebendo um B42. Uma aposentadoria por tempo de contribuição. Morreu, é os 3,5 que vai ser do quê? De pensão por morte. Ah, Carlos, não. Ele, antes de aposentar, ele morreu. Aí como é que vai ser o cálculo? RMI igual SB 5.000 vezes 100%, que é o quê? Qual que é? A invalidez. Aí some o que aqui? Aí qual vai ser o valor? Mesma situação, tá vendo? Tá na lei, né? Não, porque ela tem o acessório dele. Essa que é a questão. Lembra, o dependente é um para-segurado. Para-segurado. Ele se liga à Previdência através do segurado. Se o segurado percebia X, quando for para ele vai ser o X. Nunca vai poder ser mais do que o próprio segurado recebia, porque o benefício primário era de quem? Do segurado. Tem uma lógica por trás disso. Senão o dependente vai estar o quê? Percebendo mais do que o próprio segurado. Sim. 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 Aí é uma outra tese. Opa, essa tese a gente já tem ela lá, feita pelo escritório, com um ganho de causa até hoje. O que é isso? Um caso nosso, onde a pessoa teve uma expectativa de sobrevida X, gerou aposentadoria por tempo de contribuição com o fator previdenciário, só que ele tem AIDS. Nós entramos discutindo que a expectativa de sobrevida de um aidético é diferente da expectativa de sobrevida de uma pessoa normal. E aí, por decisão de um juiz da segunda vara, ele mandou aplicar uma expectativa de sobrevida de acordo com o aidético. É a mesma tese do que o Arismar falou. Então, o que eu faço aqui? Aqui deu 30%, mas a expectativa de sobrevida dele era viver mais 15 anos. Ele viveu mais 2. Quando eu fizer a pensão por morte, eu entro discutindo a própria expectativa de sobrevida que gerou os 30%. Falando, não deveria ser 30%. Deveria descontar só 3%. Porque você errou na expectativa de sobrevida. Aí é expectativa de sobrevida versus realidade de vida. Que aí, no caso, ele morreu antes. Aí é uma tese. Quando você vier, você sapeca. Bom, bora lá. Bom, só para repisar o que a gente já falou lá atrás. Benefício é devido da data do óbito, tá? Quando pedido em até 90 dias. Se não, normal, da data da DER. Tranquilo? Beleza? Bom, novidade trazida aí. Artigo 74, parágrafo 1º da Lei 8.213 de 91, né? Perde o direito à pensão por morte após o trânsito em julgado o condenado pela prática de crime de que tenha dolosamente resultado na morte da pessoa. Então, você matou lá o seu pai, você matou a sua mulher, foi condenado com o trânsito em julgado? Não tem direito à pensão. Enquanto não for condenado? Pela lei, tem. Tudo bem? Também perde o direito à pensão por morte. Isso aqui é uma novidade também, foi trazido naquela época da mini-reforma previdenciária, quando há simulação de casamento ou de união estável. O que acontecia muitas vezes? O cara tinha uma cuidadora, Zé. E aí o cara acabava casando com ela ou convivendo com ela em regime de união estável, mas na verdade não era.
só para deixar a pensão para ela. Ela era a cuidadora dele. Provado a fraude, benefício cancelado. Então tá lá. Perde benefício, cônjuge ou companheiro, se comprovado a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável. Tá bem? Questão de morte acidentária. Não, peraí, só para finalizar. Questão de morte acidentária. Lembram dos 2 anos e 18 meses? Se for acidentária, não tem 2 anos, não tem 18 meses, tá? É o tempo que for. Basta que ele tenha qualidade de segurado. Oi? Nesse caso mesmo com o casamento bonitinho... Mesmo casamento bonitinho. É o que acontecia muito. Muita união estável, Zé, e muito casamento fraudado. A pessoa, na verdade, não tinha o enlace matrimonial. Não tinha... E aí? Tá? Não tem jeito. Artigo 152.3 da IN 77 determina que não exige carência para a pensão por morte ou auxílio acidente. Portanto, os 8 meses de contribuição não são pedidos. Tudo bem? Aqui eu estou dando a fundamentação pela IN. Muitas vezes o INSS quer os últimos 18 meses, lembram? Ele trata as contribuições como se fosse carência. Você vai usar o quê? O artigo 152.3 para falar o quê para o INSS? INSS, isso aqui não é carência. As 18 contribuições pode ser em qualquer período da vida dele. Qualquer período da vida dele. Então pode ser lá de 80 a 84. Porta. Tudo bem? Tranquilo? Artigo 521 da IN 77. O valor devido até a data do óbito e não recebido em vida pelo segurado será pago aos dependentes habilitados à pensão por morte, independentemente de inventário ou arrolamento. Tudo bem? Carlos, não tem dependente. Vai pagar nos termos da lei civil. Tudo bem? Que está aqui, ó. Se não tiver, pagamento da lei civil. Pode cumular a pensão por morte? A pensão por morte pode ser cumulada perfeitamente. Só não posso cumular a pensão por morte de cônjuges ou companheiros. O resto pode. Então, o marido morreu, deixou... Marido morreu não, perdão. Isso mesmo. O marido morreu e deixou a mulher. Marido morreu, deixou a mulher. A mulher vai receber pensão. Tudo bem? Aí a mulher casa novamente. Continua recebendo a pensão, sim ou não? Sim. Continua. Não perde a pensão porque casou. Isso é lenda urbana. Aí o novo marido morreu. Vai receber pensão? Ela vai ter que escolher. Agora, se no acidente automobilístico morrer o marido e os 3 filhos dela, e ela provar que ela dependia do dinheiro dos filhos, ela vai receber pensão do marido e dos 3 filhos? Sim ou não? Pode acumular tranquilamente. Ela pode acumular pensão por morte com a aposentadoria dela? Sem problema nenhum. Aonde está isso, Carlos? Artigo 124 da Lei de Benefícios, artigo 124 da Lei de Benefícios e artigo 528, parágrafo 8º da IN 77. 528, parágrafo 8º da IN 77, mais artigo 124. Tá? Bom, artigo 560. Artigo 560, parágrafo 1º. Artigo 560, parágrafo 1º e artigo 115 da 8.213. 560, parágrafo 1º da IN 77, mais 115 da Lei de Benefício. Os beneficiários de pensão por morte têm legitimação para dar início ao processo de revisão do benefício. Então, assim, tinha que revisionar a aposentadoria do cara? A pensão por morte é com base na aposentadoria, sim ou não? Só que precisava revisionar? Ela pode pedir a revisão do benefício originário, em ato contínuo vai revisionar o originário, revisiona o que também? A própria pensão. Tranquilo? Só para relembrar, filho e pessoa equiparada, 21 anos, salvo ser inválido. Recebe pensão por morte, até 21 anos, salvo ser inválido. Lembram disso? Lembram, se eu não tiver os 18 meses ou não tiver os 2 anos, o INSS paga por
4 meses. Lembram disso? Então, ficar esperto. Porque às vezes a pessoa recebe o benefício e acha que está recebendo a pensão por morte depois de 4 meses. Então, se não tiver os 2 anos ou não tiver os 8 meses, no caso de cônjuge ou companheiro, 4 meses e cancela. Lembram da tabelinha? Lembram dela? Tabelinha feita para o cônjuge companheiro ou companheiro homoafetivo. Tempo de duração. Se deixar cônjuge ou companheiros com até 21 anos de idade, vai pagar quanto? 3 anos. De 21 a 26? De 27 a 29? De 30 a 40? 41 a 43? Depois dos 44, vitalício. Lembra que a gente já deu isso em aula para vocês. Está na letra da lei. Bacana, tá? Bom, e agora alguns dados bem legais para vocês. Olha só. As pensões por morte representam, presta atenção para vocês verem o tamanho do mercado, que às vezes vocês não dão valor. A pensão por morte representa 26,6% do total de benefícios. Estão entendendo? Ela representa quase 30% de todo o benefício pago no Brasil. Isso quer dizer o quê? Pensão por morte é um baita no nicho, é ou não? Um mercado gigantesco. Ela é mais do que as invalidez, mais que o tempo de contribuição, mais que a idade, mais que a especial, mais que o auxílio assistente, ela é mais que todos juntos. Tudo bem? Aqui, e aí um dado muito louco. Muito louco. Não precisava ter aquela tabela. Aquela tabela é ridícula. Sabe por quê? 90%, 89,8%, 90% das pensões por morte são vitalícias. Por quê? Porque quem recebe é maior de 44 anos. Fizeram uma lei, fizeram um escarcéu todo. Para nada. Porque a maior parte que recebe é o quê? Vitalício. Então, besteira. Fonte do INSS. Tá? Isso está no material de vocês, gente, no vídeo lá, só assistir. Aqui é dados do INSS. Tá? De 2000 a 2015, a quantidade de pensão por morte cresceu em quase 50%. Por que cresceu? Então, eu quero que vocês leiam entre linhas. Eles estão falando que a expectativa de sobrevida está aumentando, não está? Impossível, porque se as pessoas estão recebendo mais pensão por morte, o que está acontecendo? Então a expectativa de sobrevida, na verdade, está acontecendo o quê? Entenderam? Eles se contradizem nos próprios dados dele. Ué, só vai pedir mais pensão por morte, ela está aumentando porque as pessoas estão morrendo. Tem nexo. Então tá lá. Beleza? Fonte também, Ministério. E aí isso assusta muito. O valor gasto com pensões por morte passou de 14,5 bilhões em 2000 para 92 bilhões em 2015. Por quê? Porque as pessoas começaram a morrer mais, começou a ter mais pagamento de pensão por morte. Saltou de 14 bi para 92 bi. É dinheiro que não acaba mais. É muita grana. Tá? 2,4 milhões de beneficiários. Vocês acham que é pouco? Olha isso. 2,4 milhões de pessoas que recebem a pensão por morte, então é pessoa pra caramba. Certo? Acumulam aposentadoria e pensão. 93,4% dessas pessoas tem mais de 60 anos. A grande maioria que acumula tem mais de 60 anos. E um outro detalhe técnico, bem assustador. 28% disso aqui são pessoas com mais de 80 anos recebendo. Isso quer dizer o quê? Ela começou a receber, a aposentar, uma mulher aposentou por idade aos 60 anos, recebia pensão por morte também a partir dos 60 anos. Ela está com 80 anos recebendo aposentadoria e pensão. Olha quanto tempo ela está recebendo os dois. E se o cara morreu quando ela tinha 40 anos e ela está com 80? 40 anos de pensão. Bom, rapidão. Uma das primeiras proteções aí no mundo foi a pensão por morte, criado lá atrás, na época das expedições de navio. Porque o que acontecia na prática? O cara saía para ganhar o mundo, para explorar, e a mulher ficava.
E normalmente eles não tinham o quê? Instrumentos. Então eles navegavam sem instrumento. Seguindo alguns mapas que eles mesmos faziam, mas não tinha instrumento. Esses caras voltavam? A maioria não voltava. Como é que ficava a mulherada naquela época? A deriva? Não. A mulher não podia trabalhar, porque não trabalhava. Ou ela ia se prostituir, ou ela ia ser escravizada, porque ela queria até ser escravizada, porque não tinha como ela sobreviver. E de tanto pressionar as mulheres, criaram as primeiras pensões lá atrás para proteger esses caras que começaram a sair nos navios. Então, é um dos primeiros benefícios aí, tá? Pelos dados, é o segundo benefício em quantidade, né? Benefício eminentemente feminino. Ó, quanto que a mulher recebe? De todos os pagamentos de pensão por morte, os homens ficam com 10% e as mulheres 90%. Isso aqui é um problema que deve ser resolvido na reforma previdenciária, então fiquem espertos. O Brasil é um dos poucos países do mundo que a pensão por morte não tem nenhum tipo de restrição. Ela é paga integral. Na maior parte dos países do mundo, a pensão por morte não é paga integral e ela é paga por um tempo apenas. No Brasil é um dos poucos países que é desse jeito, tá? Então, apesar de vocês acharem legal a pensão por morte e tal, a tendência é que o Brasil siga o resto do mundo, tá? O custo com pensão por morte é 2 a 3 vezes superior quando comparado ao cenário internacional. Então, aqui é muito gasto na pensão por morte. Por isso que a pensão por morte deve ser cotas. O marido ou a mulher agora vão ter que provar a dependência econômica. Na reforma previdenciária é uma das questões, provar a dependência econômica, e não vai poder mais acumular com a aposentadoria. Então, a mulher está recebendo a pensão, ela vai aposentar, o INSS vai falar o que para ela? Ou a pensão ou a aposentadoria. Carlos, hoje já é assim? Mas tem nexo. Vocês viram lá atrás, pessoas recebendo por 40 anos a pensão e a aposentadoria. E antes ela tinha 2 benefícios para 2 pessoas, o marido e a mulher. Agora é e uma pessoa com 2 benefícios. Então, na verdade, ela ficou melhor do que quando o cara estava vivo. Vale mais morto. Deus me livre. Já matou um? Agora eu não posso pular, sacanagem. Bom, rapidão. Bora lá. Na Europa, predomina o critério, né, da concessão para as viúvas em razão da renda, ou mesmo existindo filhos ou não. Na Bélgica, por exemplo, uma viúva deve ter pelo menos 45 anos. Tá? E em outros países pagam a pensão só por 15 anos. E por aí vai. Na Ásia, também é diferente lá. Lá a principal característica, os valores inferiores ao que o segurado pagou em vida. Então, ela recebe normalmente 2/3 do que o cara recebia de aposentadoria. Então, a aposentadoria era R$1.000, ela recebe 2/3 de R$1.000. E é isso. Tá? Na América, algo em torno de 50% a 70%. Só no Brasil é quanto? 100%. Não. Você tem que pensar como... Então, tem que pensar assim, quanto tempo o sistema vai aguentar isso? Aí é uma pergunta. Eu sei que o sistema hoje tem grana, ok. Mas, não é assim. É assim, quanto tempo o sistema aguenta? Porque assim, é um benefício acessório. A gente tem que lembrar disso. Né? A tendência mundial, a gente acompanhar todos os países do mundo são diferentes. Só o Brasil é integral. Então, cuidado com isso aqui, tá? Uma vez interposta a ação judicial, o processo administrativo morre. Então tem gente que faz ação judicial e processo ADM. Conheço um monte de gente que faz isso. Né? Se ferrou. Fez, o que vai acontecer? Processo ADM, morto. Morto. Ai, ganhei no ADM, morto. Não adiantar, tá? Aqui, ó, quem quiser anotar, é anotar mesmo, porque julgado
de pensão por morte por pesquisa externa. Julgado da onde? Junta de recursos, conselho de recursos. Tá? Para vocês usarem quando vocês fizerem o quê? Recurso para o conselho. Olha lá. Entendo que a realização da diligência via pesquisa externa, donde restou evidenciado mediante prova testemunhal que entre o recorrente e o autor da pensão pré-existiu união estável de forma contínua, pública e duradoura com a finalidade de continuação, de constituição de família. Então, inconsequentemente, a recorrente faz jus à pensão por morte. Pesquisa externa, bastou só isso. Pesquisa externa resolveu. Beleza? Pesquisa externa. Nós usamos muito desse jeito. Tá? Façam a pesquisa externa e não vai ter problema. Artigo 103, vocês já tiveram isso quando tiver processo administrativo. Artigo 103 da IN 77. Aqui uma outra, bem legal, é o 574, JA. Fez JA para comprovar a união estável. JA regularmente processada, pensão por morte paga. Tá? JA para pensão por morte. Não tem JA no judiciário. O juiz pede para ou não? Não existe JA no judiciário. No antigo CPC existia a JJ, a justificação judicial, que foi extinta pelo atual CPC. Então, no atual CPC não existe justificação. Pressuposto, óbvio segurado tem que estar morto, pelo amor de Deus. Não mande mensagem para mim, professor, ele não está morto. Só para mim e para o meu cliente. Qualidade segurado. Qualidade dependente. Renda mensal 100% da aposentadoria que ele recebia ou aposentadoria por invalidez. Data do óbito não é 30 dias aqui mais, a lei foi alterada, a gente já viu. Risquem na apostila e coloquem 90. Beleza? Falecimento, pensionista menor pela emancipação, não dá, o STJ já falou aqui que não dá para pagar depois dos 21 anos. Carência não tem. Então vou voltar a falar. Onde está 30 dias, leia-se 90. Ah, está lá na apostila 30 dias. 90. Beleza? Tranquilo? Auxílio reclusão. Bom, como é que chama aquele aluno? Rodrigo. Rodrigo. Olha lá. Ó, aí a Ellen falando, nem fui eu que falei, ó. O Rodrigo, que é um aluno do MBA 2, não é advogado, ele só faz auxílio reclusão. Renda média dele, 15 a 20 mil reais mês. Ele não é advogado, só faz um único benefício, ele não faz nenhum outro benefício. Ele só faz auxílio reclusão e só DM, porque ele não é advogado e não tem advogado parceiro para fazer para ele. E eu fui perguntar, eu falei, cara, só faz auxílio reclusão, mas você não... Ele falou, professor, além de dar dinheiro, ninguém faz. Ele falou, ninguém faz. Todo mundo tem preconceito com o auxílio reclusão. Então, talvez seja uma boa área para você ir. Você tem que sempre escolher uma área que ninguém está fazendo, porque para você vai ser mais fácil. Eu achei um julgado da STJ esses dias falando, dentro do julgado, que era um benefício mal visto. Dentro do... Sim, é. Totalmente mal visto. Tá? Particularidades. Pega a baixa renda aí do auxílio reclusão para mim, Rodrigo, atual. Benefício previdenciário devido ao dependente de baixa renda. Quem tem que ser baixa renda? Menos de 1.320. 1.320. Se o cara ganhar 1.321, o que vai acontecer? Vai negar. Só que tem decisão do STJ e decisão da TNU falando que se a diferença não for muito alta, deve-se pagar. Só que tem um problema. Na Constituição Federal, quem tem que ser baixa renda é o dependente. Então tem uma discussão bem grande sobre isso. Quem deveria ser baixa... Para quem que o benefício vai? Ó, eu ganho 5 mil reais, estou preso, não estou ganhando mais nada. A minha filha tem 6 anos, como que ela vive? O benefício é de quem? E ele serve para quê? Para manter ela? Então quem tem que ter baixa renda? Sim ou não? Tá?
uma coisa que é bem legal para vocês, e se vocês fizerem, vocês vão ganhar muita grana. Qual é o principal entrave disso aqui? Presta atenção. O principal entrave disso. Você tem que ter uma forma de... Duas coisas. Tem que ter uma forma de ter contato com o preso assim que ele é preso. Isso. Como vocês vão fazer? Deixa... Isso. Porque a hora que ele é preso, ele não sabe. Muitos. Primeiro ponto. Segundo ponto. O dependente desse cara também não sabe. Carlos, mas ele é preso. Bandido, provavelmente ele não era segurado. A grande maioria é segurado ou já foi segurado. Mas já foi como? Não, Carlos. É assim, ó. Ele não está mais trabalhando, mas ele está no período de graça. Geralmente quem informa isso é a assistente social do CDP. Vai lá. Então, às vezes, se você tiver um bom contato com algumas pessoas, tipo um assistente social, ou alguém na delegacia, ou alguém no presídio, pode ser que abra um nicho gigante para vocês. Outra coisa, mais complicado, eu tenho que pegar uma certidão prisional a cada 3 meses. E ela não é mandada eletronicamente. Deveria, porque é muito fácil mandar eletronicamente. A prisão poderia se comunicar eletronicamente com a INSS. Já tem condição hoje, não tem? Super fácil. Não, mas tem que ser físico. Tem que agendar. Pouca gente sabe como fazer isso, tal. As cadeias são meio chatas, mas normalmente elas não são chatas com o advogado. Então o advogado pega a certidão prisional, bem tranquilo, tá? Então, 2 dias, bem tranquilo. Bem tranquilo, tá? Tem um mercado gigante. Eu não sei onde tem cadeia aqui, perto de São Paulo, não sei. Tem? Não sei, não. Eu não sei. Você acha que eu fico olhando? Eu vou falar para vocês, o meu escritório nunca fez auxílio reclusão. Nunca fez auxílio reclusão. Nunca fez auxílio reclusão. Mas assim, tem pessoas, hoje eu estava conversando com uma aluna que ela está do lado de uma prisão e o mais legal ainda, ela trabalhou no presídio. Puta que pariu! E mais legal ainda, ela além de ser previdenciarista, ela é aquela advogada que faz execução criminal. Eu não sei, não manjo nada de criminal. E ela ganha uma grana com a execução criminal, porque a execução criminal parece que paga bem. Eu não sei. Hã? Então, mas paga bem. Mas eu falei, mas ela pega, e ela arregaça lá. Falei, e os auxílio reclusão? Ela falou, eu quero migrar para previdenciário. Eu falei, os auxílio reclusão? Ela, auxílio reclusão, já faz uma boa parte, agora faz o resto. E aí vem a beleza do negócio. Eu não estou com o vídeo aqui. Eu recebi um vídeo de um coronel da PM, que eu não vou falar o nome. O PM assim, e aí, beleza? Seguinte, caiu pelo quê aí então? Um 5,7, um 5,5, aquelas porraiadas toda lá. Legal. E os benefícios? Já recebeu os benefícios? Ele falou assim, não senhor, não recebi não. Sabia que tem direito? Quanto tempo você cumpriu? Cumpri 3 anos, senhor. E agora você saiu aí na folga do dia do não sei caramba, porque ele saiu naquela... no induto, e cometeu um crime e foi preso de novo, por outra coisa. Tudo bem? O que o PM estava falando para ele? Que ele tinha 3 anos de auxílio reclusão atrasado. É outra coisa que é um baita mercado. Então, o que tem? Um monte de gente que está preso com filhos menores que não recebeu o quê? O auxílio reclusão. O preso pode receber? É benefício de quem? Só que o dependente também não sabe, porque o preso muitas vezes não sabe. Então tem atrasado de 3, 4, 5, 7 anos, 10 anos para esse preso falar para a família e pegar. Não sei se ali a PM estava agenciando ou só informando. Não sei. Não sei, ué. Não sei.
Não vou falar. Eu não vou falar porque aí eu não sei, né? A questão do mapa, eu não sei qual era a intenção positiva ali. Ele podia estar querendo só informar, ajudar os presos. Sim ou não? Agora, por que não fazer auxílio reclusão? Detalhe, presta atenção. O cara foi preso, está no período de graça. O preso ficou doente, ele pode sair em auxílio doença? Ou pode receber uma aposentadoria? Se o dependente estiver pedindo auxílio reclusão, não pode. O que tem que acontecer? O dependente abre mão do auxílio reclusão e aí o preso pode ter direito aos benefícios previdenciários. Então, o dependente abrindo mão, sim. Se não abrir mão, não pode pagar 2 benefícios. Mas vamos lá. Se eu estou desempregado, qual é o valor da minha renda? Vamos ser franco. Se eu estou desempregado, Letícia, qual é o valor da minha renda? 0. Se o valor da minha renda é 0 e eu ainda mantenho qualidade de segurado, eu tenho que receber. Sim ou não? Então, não entendo muito porque o judiciário divide nisso. O que ele faz, ele quer voltar para o último pagamento que o cara tinha. Ah, R$2.000. Não. Tem tema já do STJ. Sim. Não. Por causa do tema, porque não está decidido ainda. Então vai ter que esperar a decisão. Não. Pelo que eu me lembre, não. Não é? Auxílio reclusão não é uma matéria, que eu seja afeito. Mas é um nicho que eu vou pôr atenção também. Não que eu vou fazer. Vocês que vão. Poder não. Mas é bacana. Auxílio reclusão é bacana. Vê se tem tema aí. Vê se acha. Vê se acha o tema. Beleza? Pressupostos. Qualidade segurado preso. Tem que estar preso? Sim ou não? Qualidade dependente de segurado. Foi julgado? Fala para mim. Qual que é o tema? Tema 896, STJ. Tema 896, STJ. 896, STJ. Falou o quê? Qual o julgamento? Qual a decisão? Definição de critério de renda, último salário de contribuição ou ausência de renda. O segurado que não exerce atividade remunerada no momento... Peraí. Leia aí, Rodrigo. Versava sobre a definição do critério de renda, entre parênteses, né? Se o último salário de contribuição ou se a ausência de renda do segurado que não exerce atividade remunerada abrangida pela Previdência Social no momento do recolhimento à prisão para a concessão do benefício de auxílio reclusão. Aí o relator Herman Benjamin, o critério econômico da renda deve ser constatado no momento da reclusão, pois nele é que os dependentes sofrem o baque da perda do provedor. O que eu falei? 0. Pronto. E agora STJ falou, então 0. Porque não tem nexo pensar de outro. Quanto você ganha? Está desempregado? Nada, 0. Acabou de ter tema. O que o tema faz? O tema vincula todo mundo que está abaixo do STJ. Sim ou não? Pronto. Então, quanto que é a renda? Se for 0, se ele estiver desempregado, o que o INSS deve entender? O INSS vai entender 0? Ele vai voltar para o último. Ao entrar judicial, você vai fazer o quê? Vai invocar logo de cara o tema. Se você colocar o julgado, pode ter juiz que vai entender como RESP. A hora que você coloca tema, ele vai falar o quê? Opa, isso aqui é repetitivo. Eu tenho que seguir. Pronto. Beleza? Então 0 mesmo. Né? Pelo menos, ufa, o STJ uma dentro. 100% da aposentadoria que teria direito, dividida proporcionalmente pelos dependentes, ok? 30 dias? 30 dias? Por que 90? Tudo que vale para pensão por morte... Artigo 80.
Tudo que vale para um, vale para o outro. Beleza? Então, aqui onde está 30, pessoal de casa, onde está 30 é 90. Como a gente já tinha falado. Duração, morte do segurado. Beleza? Se morrer, para. Aí nasce o que no lugar? Pensão por morte. Menor de 21. Ok. E se ficar maior? E se for inválido? E aí um principal problema. Acontece a suspensão. Acontece a suspensão se fugir. Beleza? Bom, vamos lá. Finalizando. Próxima aula, a professora Samantha deve começar com vocês a parte de cálculos e prática previdenciária. Então, tragam a lei e venham preparados, porque aí vai ser hard work. Beleza? Até a próxima, e deixa eu já fazer um pré-lançamento para vocês. Talvez tenha processo civil a partir de agosto como MBA na jurídica. Beleza? Tchau. Tchau, pessoal de casa.